Capítulo 237, 16 de janeiro de 1944, do caderno da Maria Valtorta. Jesus diz: já disse uma vez, explicando o Apocalipse de João: como sou o primogênito de todas as criaturas, primogênito porque ele veio primeiro do pensamento do Pai, antes que qualquer outra coisa estivesse no universo celestes e planetários. Primogênito porque nasceu primeiro da linhagem de Adão, assim como segundo a vontade do Pai. Os filhos do homem deveriam ter nascido com procriação, sem sentido e sem dor. Interessante essa parte. Eu não consegui entender. Porque, primogênito porque nasceu primeiro da linhagem de Adão, assim como segundo a vontade do Pai. Os filhos do homem deveriam ter nascido com procriação, sem sentido e sem dor. Se ele nasceu da linhagem de Adão, primeiro que Adão, né, o primeiro da linhagem de Adão, isso aqui eu fiquei meio pensativa. Agora eu não sei, assim, porque se daí eu for pensar na história de Nossa Senhora, né, que eu não consegui entender essa parte, porque... né, eu falo assim, porque Adão teve a natureza corrompida. Ele nasceu, e se Jesus nasceu da linhagem, isso ficou meio confuso na minha cabeça. Lógico que eu sei que Nossa Senhora ali foi limpo, né, o germe de Nossa Senhora, então ela é imaculada. Aí Jesus realmente vem, ele não retirou, né, porque a Nossa Senhora é da linhagem, só que não da linhagem corrompida. Porque Nossa Senhora veio dos méritos da vida de Jesus, né? É uma linhagem, como é que eu posso dizer? É da estirpe humana, é isso que eu quero dizer. Não é linhagem de Adão, antes do pecado, né? É assim, é como se Nossa Senhora fosse ali um novo Adão, não sei explicar. Veio da estirpe humana, do germe humano, né? Deus não criou outro ser, né? Outra criatura, né? Ele fala isso, ele não criou, ele não quis criar outra criatura, mesmo que Adão ia corromper, né? Ele pegou Nossa Senhora dessa mesma linhagem, dessa mesma criação, limpou o germe, né, de Nossa Senhora, e aí ela veio imaculada, né? E Jesus, consequentemente, passou pelo ventre santo, né? O que eu não consegui entender é isso aqui, porque nasceu primeiro da linhagem de Adão, assim como segundo a vontade do Pai. Então era a vontade de Deus. Os filhos do homem deveriam ter nascido com procriação, sem sentido e sem dor. Olha, né? Então teria uma procriação, né, nos nascimentos sem dor. Ao herdeiro, que é sempre o primogênito, é dado o domínio sobre todas as coisas do Pai, e o Pai, pelo deleite, que é o primeiro a vir de seu amor, faz todo esforço e sacrifício para aumentar os bens e o poder de seu primeiro filho, destinado a levar o nome da linhagem. Engraçado, né? Então, Jesus, ele é o primeiro, né? Jesus é o primeiro. A mim, herdeiro, então lógico, né? Porque se ele é o primeiro, ele é o herdeiro. Ele é o primeiro, então recebe toda herança, né? A mim, herdeiro, primogênito do Santo Padre, né? De Deus, o Pai deu, sem sacrifício e esforço, um reino infinito que abrange a terra e o céu, composto de criaturas espirituais e criaturas terrestres, compostas de infinitas vidas, todas criadas perfeitas por Deus.
Pai e Criador, que são vidas de estrelas e planetas girando pelo campus dos céus e cantores com a sua vida eterna. Rápida e brilhante o louvor das esferas a Deus. São vidas de bichos pequeninos ou grandiosos, cantando, mudos, voando, rastejando, correndo, correntes, muito fortes, muito delicadas, vidas que parecem pedras e vidas que parecem flores e que te dão carne, asa, canto, socorro, lã, mel, que fecundam, flores distintas, que carregam e semeiam sementes ainda mais distintas, que limpam as águas e os torrões. São vidas, vegetais que lhe dão sombra, deleite, comida, fogo, mobília. São vidas, olha só, tudo são vidas. Tudo tem uma vida. Às vezes eu ficava vendo as pessoas falarem, né, que tem uma energia nas coisas, né, que a pedra... Já ouvi falar isso, essa pedra tem uma energia assim e tal. Não é coisa mística, não estou falando de misticismo, não. Eu falo de superstição, aquelas coisas, não. Mas que existe uma energia, porque existe uma vida em todas as coisas. E é uma vida divina, né? Então ela, sabe, eu vendo mais assim, ó, Deus está falando, Jesus está falando, são vidas. A pedra, o mineral, a madeira, né? A gente fala até a pedra mesmo, né? Então a água, tudo é vida, porque é vida divina, né? Então tem Deus ali, né? E aí ele tá narrando, né, as coisas, né? Ele tá narrando as coisas, porque foram todas dadas como herança do Pai para o Filho, né? Todos foram dados para Jesus, né? Ele é o primeiro, primogênito, foi herdado, né? Mas a gente proclama isso no creio, né? Que todas as coisas foram dadas para ele, para nós homens, né? Então, assim, o que é dado para Jesus é porque ele é o rei, né? Ele é o rei, mas ele só que nós vivemos nele. Nós somos outros ele, a gente foi constituído, foi criado para ser outro Jesus. Então, por isso que eu falo, é para nós, né? Então, quando é dado para Jesus como cabeça, mas é dado para nós também, né? Então, automaticamente, né, aquele que vive em Cristo, né, que está em Cristo, é dado para ele também, né? Porque ele faz parte desse corpo de Cristo, entendeu? Então a gente faz parte. Então é dado para nós, é tudo dado para nós mesmo, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, é tudo dado para Jesus, mas é porque ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça, é ele que nos vai, o quê? É o nosso guia ali, né? Então Jesus, ele é o nosso, como é que eu posso dizer? É a nossa cabeça mesmo, né? É ele que tem que comandar, porque é ele que sabe de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo é dado para nós mesmos, para nossa vida. Quem que aproveita todas essas coisas aqui, né? Então quem que hoje está na terra ou passou pela terra, usufruindo dessas vidas, né? É nós mesmos. E todos foram criados perfeitos e dados a mim por meu Pai, como súditos do Rei, para que quem todas as coisas foram feitas. São as vidas perfeitas dos seres angélicos, que são seus súditos espirituais, adorando um sinal meu, que para eles é uma ordem posta em prática, pelo amor que os estimula. São vidas que atingiram a perfeição por mim e sua boa vontade, e que, tendo ascendido ao céu de onde vem, constitui minha corte eterna. São as vidas criadas para geração contínua por meu Pai, as almas destinadas a vitalizar a carne concebida na terra, que por mim obterão a cura da mordida hereditária de Satanás e devolverão as aceitações ao Senhor Deus Todo-Poderoso,
futuros cidadãos do meu reino. Então, ele está falando de nós, as vidas, essas vidas criadas para geração contínua com o meu Pai. Olha só, criadas para geração, então para quê? Geração contínua com o meu Pai. Então é para viver com Deus. As almas destinadas a vitalizar a carne concebida na terra, que por mim obterão a cura da mordida hereditária de Satanás e devolverão aceitações ao Senhor Deus Todo-Poderoso, futuros cidadãos do meu reino. Para minha glória e minha alegria, o Pai tudo criou. E como imã divino, atraio para mim todas as coisas criadas que me reconhecem por aquele por quem tem vida. Primeiro na vida, sou também aquele que primeiro ressuscitou dos mortos. Então, primeiro na vida, sou aquele também o primeiro que ressuscitou dos mortos. Então, Jesus, ele sempre é o primeiro, né? Ele sempre é o primeiro. É o primeiro também que ressuscitou, né? Interessante, meu Deus do céu, Jesus sempre é o primeiro. Eu falo assim, por mais que ele venha nos tempos futuros, né? Jesus sempre é o primeiro. Ao amanhecer do terceiro dia, quando a corrupção da carne ainda não havia começado, porque não era adequado à minha natureza conhecer a podridão. Minha carne era divina por parte do Pai, e sem mácula por parte da Mãe, portanto isento de condenação. E Nossa Senhora, então eu fiquei pensando nisso, né? Jesus é o primeiro. Pode ver, sabe o que eu fiquei pensando? Por exemplo, Nossa Senhora nasceu primeiro, né? Aqui na Terra, eu falo assim, né? Então, para Deus, lógico, estava tudo feito. Ele explica lá no livro do céu, né? Então, como para Deus tudo está feito, então ele tem todos os méritos já, né? Então, Jesus já tinha todos os méritos antes de vir à Terra. Aí foi colocado, né, toda a vida de Jesus em volta da Nossa Senhora, né? Então, ela nasceu aqui na Terra primeiro que Jesus, porque ele tinha que nascer dela. Então, lógico que ela tinha que vir primeiro. Mas o primeiro a morrer foi Jesus e não Maria, né? Você entendeu? O primeiro foi Jesus, né? A ressuscitar. Isso eu já pensei nisso, né? Nossa Senhora veio depois, porque ela é a cópia fiel de Jesus, né? Então, ela é a cópia fiel de Jesus, Nossa Senhora, é a cópia perfeita de Jesus, né? Então, Deus recriou nela, né? Se recriou nela, Jesus se recriou nela. Então, é uma cópia perfeita, mas o primeiro, né, que morreu foi Jesus, subiu aos céus com alma, corpo e alma, né? E depois Nossa Senhora, ela vem depois. Minha carne era divina por parte do Pai, sem mácula por parte da Mãe, portanto isento de condenação, que faz dos vossos corpos demasiado amados por vós uma massa de putrefação, verme, antes de fazer um monte de ossos calcinados, e por lenta desintegração dos membros, um monte de cal lascada, pó, nada mais do que poeira, demasiado amados. Olha só, então os vossos corpos que são, a gente ama, né? Ele está falando um exagero de amor pelo corpo, né? Na verdade, é que as pessoas olham ao corpo, né? Muitas, né? Estão lá. O que a gente tem que pensar no corpo é para a saúde, né? Não para a estética, né? A gente tem que olhar, quando a gente fala de uma atividade física, uma alimentação saudável, na verdade é para uma saúde do corpo, para a saúde da alma também, né? É um conjunto, não uma paixão, né? Não pode ser uma paixão. Você se alimenta melhor, porque é uma coisa que vem de Deus, né? Então você se exercitar, porque também é uma coisa que vem de Deus. O primeiro é Deus, né? Quando
eu fui fazer, porque eu tava com problema de coluna, eu fui fazer uma atividade física, só que eu não fui na musculação, eu nunca gostei. Nunca fui muito fã da musculação, não. Eu gosto mais de exercício mais natural, assim, sabe? Aquela coisa de uma bicicleta, andar, correr. Só que por causa da coluna você tem que fazer o fortalecimento, né? E aí eu fui descobrir o funcional, eu lembro. Aí, sem assim, não perguntei nada. O rapaz veio, quem era que ia me dar aula, veio me explicar, né? Porque a gente ficava jogando uma bola assim na parede, fazia umas coisas assim de lançar, jogar, como se a gente estivesse remando, né? Andando, correndo. Então ele falou assim, olha, o funcional, ele vai te dar mobilidade. Porque o homem, ele falou assim, o corpo humano, ele foi feito para se movimentar. Então, você vai fazer esses exercícios como se você estivesse vivendo uma vida natural, entendeu? Como se estivesse lá vivendo a vida natural, né? Igual lá do Adão, que estava lá na floresta, lá ele tinha que caçar, pegar fruta, andar, nadar, entendeu? Era esses movimentos. E aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, ai Jesus, então é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Por quê? Porque é o natural que o Senhor me criou, do que o meu corpo foi feito para isso, né? Não é uma coisa estética, né? O funcional, lógico que ele melhora assim o visual da gente, mas ele não melhora de uma forma que as pessoas vê que você está fazendo academia, sabe? Aquela coisa daquela perna estourada lá, aquele braço grande, que não é uma forma natural, como se estivesse vivendo na natureza. E aí eu falei assim, então é isso mesmo que eu quero fazer. E realmente, depois que eu comecei a fazer, a minha disposição era outra. E assim, eu tinha muita bursite, tendinite, eu tenho ainda, né? Problema na coluna. E essas coisas foram sumindo, né? Porque foi fortalecendo. Então, às vezes, quando eu fazia algo, aí eu ia lá, eu fazia um pouco de exercício mais, que fortalecia, né? Emagreci um pouco também, porque ele ajuda, ele não é que emagreci, ele não deixava, como se eu não engordasse, né? Então, assim, eu tinha uma vida natural. Então quando, assim, eu penso hoje, agora esses dias eu estava voltando a caminhar, para voltar à atividade física, por quê? Porque eu comecei além, não é só engordar, o problema não é só engordar, lógico que eu engordei bastante do que eu estava, mas o problema mesmo é a mobilidade, né? A gente começa a perceber que o teu corpo tá ficando travado, que você não tem aquela mobilidade, você vai fazer um serviço doméstico, volta as dores, entendeu? Bursite, tendinite, e se você sabe que você não foi feito, né? Que você precisa fortalecer, você precisa fazer uma atividade, então você vai o quê? Para a naturalidade do que Deus criou. Eu sempre penso nisso. Então, na alimentação também, né? Então, eu penso assim, poxa, o meu corpo não foi feito para comer porcaria. A gente come de vez em quando, porque o de vez em quando não vai te fazer mal, mas se você tem uma naturalidade no teu dia a dia, né? Qual que é a naturalidade? Você vai comer o teu dia a dia normal, como Deus fez ali, né? Você é feito para comer legumes, verduras, frutas. Você vai fazendo isso no teu dia a dia, tudo aquilo que é bom, né? E aí um dia, lógico, eu não tenho regras assim, não vou comer nunca, não é isso. Mas eu sei que daí quando eu como lá de vez em quando, não vai me fazer mal, porque eu tô deixando meu corpo com funcionamento, como Deus criou. Então, eu penso sempre nessa naturalidade de como Deus criou. Não o apego ao corpo, nem apego à saúde, sabe assim? Nem apego assim... Quando a gente fala de ser saudável, não pode ser saudável com apego à saúde. Por que eu tô falando isso? Porque o meu pai morreu de câncer. E o meu pai... ele estava fazendo tudo certinho, né? Ele comia direitinho, ele estava fazendo a atividade física dele, que o médico mandou. Meu pai era bem obediente, então ele fazia as coisas certinho. E às vezes Deus
Não, chega a tua hora, né? Só que aí qual que é a diferença, né? Essa é a vontade de Deus, né? Foi assim como Deus quis, não eu que provoquei, entendeu? Por que eu tava pensando nisso ontem? Eu falei assim, meu Deus, eu provocar uma doença, isso não é certo. Por exemplo, eu fumo, bebo excessivamente, bebida, e isso eu vou causar um problema. Eu tô causando, você entendeu? Vai ser eu causando. É a mesma coisa, eu falo da alimentação, entendeu? É eu e do corpo, isso que eu tô falando, tem que ser como Deus fez. Mas eu vou estar causando, porque eu tô em excesso, com coisa errada. Agora, quando vem de Deus, por exemplo, eu vivo natural, né? É isso que eu falei pra vocês, natural, normal. Faço essas coisas normal, como Deus quer, entendeu? Tem que ser assim. Eu sempre pensei, como Deus quer, como Deus criou, como Deus já iluminou a minha mente para fazer, né? Olha, não exagera nisso. Faça um pouco de atividade, senão não aguenta, você vai ficar aí presa numa cama com coluna estourada, com o braço estourado. Faça isso aqui, mas não fica cultuando teu corpo. Eu vou lá fazer porque eu quero que a minha perna fique aquela perna lisinha, grandona, porque eu quero ter uma barriga, não sei de que jeito, para depois eu usar uma blusinha curta e ficar mostrando a minha barriga, um bumbum, não sei de que jeito, me pôr uma calça apertada, né, sei lá, com um short. Vocês estão entendendo? Isso é cultuar o corpo. Agora você fazer porque teu corpo foi feito para ter movimento. Se ele foi feito, foi Deus criou assim, que ele precisa de movimento. É igual os animais, é só você olhar os animais, eles estão em perfeita ordem. Um animal, ele corre, ele brinca, ele não está pensando no corpo dele, ele está seguindo a ordem que Deus criou, igual o passarinho, ele voa. Ele vai lá e toma água, ele faz o que tem que fazer, porque o corpo, como Deus pensou na estrutura deles, é assim, né? Um cachorro, um gato, ele pula, ele corre, né? Mas ele não está pensando em corpo, né? Ele está pensando no que ele foi feito. É a mesma coisa, é isso que eu estou querendo dizer. Ele tem que pensar no que como Deus fez a gente, entendeu? E não, igual ele falou, demasiado. É não cultuar um corpo onde eu vou mostrar ali, né, pro outro ali. Então, assim, é isso. A gente tem que pensar como Deus criou. Então, de repente, né, eu tô vivendo uma vida normal, natural, pensando nas coisas de Deus, por Deus. Mas se surge uma doença onde eu não provoquei ela, entendeu? Mesmo que surja um câncer, onde eu não provoquei esse câncer, ou eu tô andando na rua e vem alguém me atropela, eu não provoquei esse acidente, eu não posso mais caminhar, de repente eu não posso mais fazer uma atividade ali, ou um câncer, né, que eu morra, sei lá o que, eu não provoquei, não foi, entendeu? É ficar em paz, porque é a vontade de Deus, daí é a vontade de Deus, entendeu? Esse demasiado aqui, Jesus está falando, né, cultuando, né, o corpo, né, sendo que isso aqui é só uma mobilidade para a alma aqui na terra, na terra, né? Ele vai subir aos céus, eu não sei, um corpo glorificado igual de Jesus é um corpo de luz, né? É um corpo de luz, que se a gente for ver, o que é o corpo de luz? Quando eu lembro assim do que os outros falam quando vê Jesus, eles conseguem identificar que tem Jesus, mas é um corpo de luz. Não se olha um bumbum que está empinado, não se olha um peito de silicone, entendeu? Esse corpo nosso não existe, não tem por que ficar demasiado, né, cultuando essas coisas supérfluas, né, sendo que o propósito, o que eu estou falando da naturalidade que eu falei, é porque assim, nós temos esse veículo para viver aqui na Terra e tem uma estrutura ali, uma ordem, né, que Deus deixou. Olha, o corpo foi feito para movimento.
né? Você não vai ficar parada num lugar ou fazendo uma atividade repetida, né? Então Deus ele deixou uma forma correta para a gente seguir. Não é uma forma engessada, isso que eu falei. Eu também acho extremo aquelas pessoas que fazem atividade, vive para atividade física, daí também é uma outra coisa que está errada. Então tudo que é demais é errado, né? Tudo que está no extremo, o extremo nunca é bom. Aí tem aquelas pessoas que não vai comer gordura nunca, né? Também não tem nada a ver, né? Tem tanta gordura que Deus deixou e é de Deus mesmo, aquela gordura. Então é isso que eu falo, tudo que é extremo tá errado, né? Então tem as coisas que Deus deixou, então a gente tem que estar sempre pensando em Deus. Eu vejo essas pessoas que se dizem vegana, eu acho isso absurdo. Eu acho absurdo. Eu acho que isso está totalmente fora de Deus. O vegetariano ainda nem é só como é que eu penso assim, às vezes a pessoa não gosta de carne, né? Mas o vegano para mim é um absurdo. Ser vegano, não fazer coisas, comer uma comida vegana, mas ser vegano, viver como vegano para mim é um absurdo. Um absurdo, para mim tá contra Deus. Sabe por quê? Porque não usa derivados de animais, é os derivados de animais, que é leite, mel, ovo, né? Tô lembrando bem desses, né? Não sei qual mais que tem, porque eu não sou vegano, então não tem proteínas, né? Mas assim, enfim, por quê que eu acho isso um absurdo? Porque Deus fez tudo em abundância. Então, quando a vaca dá um bezerrinho, porque eles não pegam o leite, porque o leite é do bezerro. Não é nosso, é do bezerro, na cabeça deles, né? O ovo é para nascer tudo pintinho. O ovo lá, a galinha bota, tem que se dar 15, 16 ovos, tem que nascer tudo pintinho. Tem que ficar aquelas galinhas lá, o gavião pega, o lagarto pega, tem tanto bicho que pega, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Por quê? Primeiro, o leite, o bezerrinho, no começo ali, eu não sei quantos litros ele precisa. Mas ele precisa de 3, 4, 5, não sei. A vaca dá 9, dá 10. O bezerrinho nem deve tomar tudo aquilo de leite que ela dá por dia. 12, sei lá, tem vaca que dá 15 litros, não sei. Depende da vaca lá, do tipo da vaca, dá um monte. Gente, precisa dar tudo isso de leite pro bezerro, o bezerrinho não precisa de tudo isso. Entendeu? É em abundância. Porque Deus pensou no bezerrinho, mas pensou em nós. O bezerrinho é além, né? Então, o mel. Você acha que a abelha precisa de tudo aquele mel que ela produz? Ela não precisa. Eu falo assim, então falta o quê? Equilíbrio. O duro do homem é que daí ele vai lá e cata tudo para ele, né? Não deixa a parte da natureza. Tem que deixar a parte que é da natureza. E aquilo que está em excesso dá tranquilamente pra gente, né? Porque Deus fez tudo em abundância, né? Então vamos lá da galinha do pintinho, é muito pintinho, gente. Não tem como você ficar pegando ovo, a gente tem sítio lá, a galinha bota ovo o tempo inteiro. Vai fazer tudo aquilo de galinha, pintinho, a gente não consegue nem tratar de tudo que, se eu for largar tudo, aqueles ovos lá botando e criando e pintinho e galinha, não dá, gente, é muita coisa. Não vence, a gente não tem como cuidar de tudo isso. Tem que ter um equilíbrio. Então Deus fez em abundância a galinha botar um monte de ovo. Ela bota demais, não precisa tudo aquilo de pintinho nascer. Entendeu? Não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Então, assim, é umas coisas assim, é uns exageros. Exagero. O homem, ele fica nos extremos, ou no extremo do ruim, ou no extremo de querer, sabe? Achar que, é isso que eu falo, é dois extremos, né? Aquele que rouba tudo e não deixa nada para o equilíbrio da natureza, e aquele que não aproveita nada também, mas sendo que Deus deixou perfeito, né? Precisa estudar e ver o que está certo, mas tem que estudar Deus, estudar a natureza ali, estudar, tem que ser estudado o quê? Estudar aquilo que é natural, né? Aquilo que é natural, observar,
né, como as coisas de Deus, né? Então é por isso assim que eu fiquei pensando nisso. Era uma coisa que hoje veio, eu tô falando disso porque hoje já veio isso na minha cabeça, né? Na verdade veio uma música na minha cabeça que tem tocado nas missas, né? E eu fiquei pensando assim, na verdade é uma música assim: Deus ama os pobres e se fez pobre também. Só que não é a letra ali, não é que Deus não ama os pobres, não tem nada a ver isso. E eu tava pensando nisso hoje, eu falei: Deus, lógico que eu sei que o Senhor ama os pobres e se fez pobre, mas a pobreza que o Senhor explica pra gente no livro do céu é o homem caído, né? O Senhor veio pobre conforme o homem estava perante o divino, pobre do divino. Pobre, né? O Senhor explica no livro do céu. Não tava, se a gente não tivesse caído, o Senhor viria glorioso para a terra, né? Via conforme um ressuscitado, como rei, né? E aí, por que eu estava pensando nisso? Porque eu falei assim, porque a pobreza que eles estão falando, proclamando nessa música, é a pobreza de pobre mesmo, sabe? De eu não ter o que comer, de eu não ter o que vestir. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei: meu Deus, como assim, a igreja não entendeu o pobre, né? A pobreza que eles estão achando lindo ali é o homem passar necessidades. E eu falei assim: o senhor não está feliz com isso. O senhor ama o pobre, eu sei disso, não tem nada a ver a pessoa, a alma daquela pessoa, mas o senhor não ama essa pobreza. Não é essa pobreza. A pobreza o que Deus quer é o nada, é muito diferente, aonde ele pode ser o tudo. Mas sabe por que eu estou falando isso? Eu falei: porque o senhor fez tudo em abundância. Eu falei: o senhor fez tudo em abundância. Um pé de fruta dá muita fruta. Uma planta dá muita muda para você fazer outras frutas. Não existe isso hoje porque é o homem que estraga tudo. É o homem que estraga a tua ordem, né? Se as plantas não estão produzindo aqui no sítio, nas chácaras, que a gente tem uma chacrinha e às vezes é duro de produzir. Sabe por que não está produzindo? Por causa do veneno da soja. Porque ali tudo é plantação de soja. Tudo que você imaginar aqui, em volta, em qualquer, ou é pasto para boi, ou é plantação de soja, trigo lá. Só que é o veneno, e esse veneno está prejudicando a não dar as frutas, não dar verdura. Tá muito difícil, demora, sabe? Não é aquela coisa assim. Mas isso é culpa do homem. Porque Deus fez tudo em abundância. Um pé de fruta ia dar muita fruta. Além de dar muita fruta, um pé, aquele pé você pode fazer infinitas mudas daquele pé. Ninguém ia passar fome. Ninguém ia ter necessidades sabe, para o corpo. Deus fez em abundância as coisas. É nós que estamos tudo errado. Porque ou quem tem muito, ou quem tem pouco. Mas isso não é a parte de Deus. Isso está errado. Deus não ama isso, não. Né? Eu tenho certeza que, como ele fez tudo em abundância, era mesmo para a gente viver mais o divino, né? Ele já fez em abundância, porque se tivesse tudo na ordem, a gente teria em abundância para não ficar tanto tempo trabalhando, né? A gente ia trabalhar, mas de uma forma daquilo não precisava trabalhar tanto, vamos dizer assim, né? Porque o que Deus fez é abundância, né? Ia ter tudo de tudo com muito. A gente sabe que tem, né? A pobreza do mundo hoje não é falta de coisas, é falta de, como é que eu posso dizer? É falta de amor ao próximo, né? As pessoas são egoístas, uns retêm tudo para eles, é tudo a desordem mesmo, né? Então é tudo desordem. Eu fiquei pensando, falei assim: nossa, o senhor não está feliz com isso. Não é essa pobreza que eles estão falando ali, que é como se aquilo fosse muito lindo, sabe? Ser pobre, passando necessidade é muito lindo. Não é lindo, Deus não queria isso. Não é lindo para Deus, isso ele não fez isso para gente, ele não está feliz com isso.
Porque se ele tivesse feliz, ele teve que o quê? Deus teve que, pela alma, pela salvação das almas, pelo... Como é que eu posso dizer? Para não manter a soberba, deixar a gente humilde e tal, ele teve que permitir nessa pobreza, ele teve que permitir para ele poder tirar um bem, né? Mas Deus não está feliz com isso. Eu não vejo isso. Não vejo isso sendo uma felicidade de Deus. Eu vejo isso como um plano de salvação que ele teve que permitir, porque mesmo a gente passando por isso, ainda ia ser melhor passar por isso do que é melhor ele permitir, né? É isso que eu vejo, assim, ele ter permitido para ele poder ter um plano, né? Ele pensa só nas almas, do que realmente ele tá feliz com isso, né? Porque não é a forma que ele fez o mundo, não é a forma, não é a vontade querida dele, não é mesmo, né? Então eu tava pensando nisso, né? Eu não tô falando a música lá, é porque cantou esses dias e eu fiquei pensando, hoje veio isso assim no meu pensamento, né? Mas ele fez tudo em abundância, tem vida em abundância, né? Então Jesus está falando aqui, as pedras, tem mineral, tem para conservação do corpo, tem muita coisa em abundância, tem muita vida em abundância à nossa volta, né? Então, sei lá, me perdi um pouquinho aqui no corpo, mas é porque ele falou, né, o corpo demasiado. O que é esse demasiado, né, que eu entendo? Esse excesso, sendo que ele fez tudo em ordem e equilíbrio, não precisava disso, né? Precisava disso. Tem uma coisa natural muito simples e que não era pra gente se preocupar com o corpo, né? Não era para se preocupar com o corpo, não era para se preocupar com essas coisas. Ele é um veículo importantíssimo, mas que Deus também deixou um equilíbrio perfeito para que ele servisse a nós, né? Servisse a alma, né? Já tinha tudo à disposição para que o corpo servisse a alma pelo tempo que a gente deveria passar aqui na Terra, né? E não ficar preocupada com o corpo, não que esquece da alma para viver do corpo, né? E o corpo, é isso que ele está falando, na hora que morrer, agora, né, para nós, ele vai conhecer a podridão. Não iria conhecer a podridão, não iria, porque ele não estaria em primeiro lugar, né? O corpo não estaria. Então ele subiria os céus como Jesus, né? Ele teria servido para o divino, né? Estaria a serviço do divino, né? É um veículo que estaria a serviço do divino, né? E agora tem a inversão. Deixa eu ver o que mais que Jesus falou aqui. Expiação suprema, eu tinha de conhecer a morte. Opa, peraí. Ah, tá. Então ele tá falando do nosso corpo, né? Nada mais do que poeira. Expiação suprema, eu tinha que conhecer a morte. Expiação suprema, expiando todos os pecados, ele tinha que conhecer a morte. Redentor e chefe de uma nova religião. Olha só, redentor e chefe de uma nova religião, a minha. Tive que te dar um sinal de que era a única que era divina. E que sinal maior da ressurreição depois de tantas penas de mortes? Tive que te dar um sinal de que era a única que era divina. E que sinal maior da ressurreição depois de tantas penas de morte, pelas quais minha morte foi notada por todos. E depois de tantas horas de descanso no recinto hermético de um sepulcro, sobre ataduras saturadas de aromas, cuja violência poderia por si mesma provocar a morte? E quem é aquele que, sem ajuda humana, depois de tanto martírio, depois de tanta asfixia,
se levanta e se liberta, com um gigante que se sacode as guirlandas de flores com que uma criança o amarrou, das faixas cheias de aromas e das pedras batidas em seu túmulo. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que fazer outro. Estão ligando aqui para mim. E se ergue sacudindo a terra no triunfo sobre a morte e o mal, pela sadia, forte, livre. Só um minutinho, eu vou ter que parar, que depois eu faço, continuo.